pastor, a tudo suprirá. O Senhor é o meu pastor e nada mais há de faltar. Sendo Ele meu pastor, a tudo suprirá. Ainda que eu ande nos vales escuros e morte, não temerei mal algum, pois o Senhor comigo está. Ainda que eu ande nos vales escuros e morte, não temerei mal algum, pois o Senhor comigo está. O Senhor é o meu pastor e nada mais há de faltar. Sendo Ele meu pastor, a tudo suprirá. O Senhor é o meu pastor e nada mais há de faltar. Sendo Ele meu pastor, a tudo suprirá. Ainda que eu ande nos vales escuros e morte, não temerei mal algum, pois o Senhor comigo está. Ainda que eu ande nos vales escuros e morte, não temerei mal algum, pois o Senhor comigo está. Não temerei mal algum, Pois o Senhor comigo está. Boa tarde, crianças. A paz do Senhor. Que bom estar mais um dia aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor, depois de um louvor gostoso que tivemos. Quem se lembra da nossa história? Sobre quem nós estamos falando? Sobre quem? Sobre a Amy Carmichael fazendo a obra de Deus. Muito bem. Mas antes da gente começar, aí onde você está, feche os seus olhinhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Que o Senhor fale ao meu coração, que o Senhor fale ao coração de cada um que está ouvindo a Tua palavra neste momento, que possamos entender o que o Senhor tem para nós, ó Deus. Que possamos sentir o Teu toque, ó Deus. Em nome de Jesus, que possamos estar com as nossas mentes cativas a Ti. Em nome de Jesus, amém. E quem se lembra do nosso versículo? Quem tem boa memória? Vamos lá? Antes de entrar na história, vamos falar o nosso versículo. Ó, hoje eu trouxe aqui para vocês. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Vamos virar aqui. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Decoraram? Ainda não decoraram? Já é a nossa terceira aula e vocês ainda não decoraram? Pois então, vamos lá, ó. Palavra de Deus, onde está escrito Efésios 2:10. Vamos tentar assim, ó. Pois, que palavra que viria aqui, ó? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Efésios 2:10. Vamos ver. Deixa eu tirar mais uma palavra aqui. Vamos ver quem vai se lembrar, hein? Vamos lá.
Como que começa? Pois, e depois? Somos feitura dele, criados, tem 2 tracinhos, em Cristo Jesus, para as boas obras. Efésios 2:10. Aqui eu não coloquei o versículo inteiro, tá bom? Que não caberia aqui na folha, e para ajudar vocês a memorizarem também. Mas aí depois tem a segunda parte, vocês podem ler lá na Bíblia, Efésios 2:10. Vocês se lembram como eu havia explicado? Pois somos feitura dele. Isso quer dizer o quê? Que Deus nos fez assim, nós somos obra-prima de Cristo. Ele nos fez do jeitinho que nós somos. Criado para quê? Para fazer coisas boas, boas obras, fazer o que é bom, o que é certo perante Deus, as quais Deus já preparou para nós. Deus tem um plano na minha vida e na vida de vocês, e Ele já determinou isso. E aí a gente precisa estar preparado para fazer essa boa obra para o Senhor, andando no caminho que Ele preparou para nós. Efésios 2:10. Quero ver quem semana que vem vai se lembrar do versículo e vai conseguir falar de cor comigo. E aí, quem continua tendo boa memória? Vamos recordar rapidamente aqui. Vou mostrar as figuras para ver quem se lembra. Formato de olhinho, porque a Amy queria ter os olhos azuis. Deus respondeu para ela que não, e ela entendeu que Deus estava falando com ela. Mais tarde, ela entendeu que Deus tinha um plano na vida dela lá na Índia como missionária, por isso ela precisava de olhos castanhos, e ela descobriu que crianças iam presas no templo, e ela não sabe o que acontecia com essas crianças, só sabe que eles eram muito tristes, ouvia muito choro lá de dentro do templo, e ela queria muito conseguir resgatar essas crianças, e ela tinha certeza que Deus ia ajudar ela. Ainda quando criança, Amy ouviu um louvor e entendeu que Jesus quer salvar as crianças também, e que até mesmo as crianças pequenas precisam ser salvas, porque todos nós temos pecados, que é o que nós fazemos, pensamos, falamos, ouvimos, vemos, que desagrada a Deus. Então, todos nós temos pecados e precisamos pedir perdão a Deus para que o sangue dele nos purifique e nos limpe. Quantas vezes a gente precisa aceitar a Jesus? Uma única vez. E pedir perdão? Várias vezes. Todas as vezes que nós erramos, várias vezes ao dia. Aqui, ó, a Amy entendeu que ela precisava do perdão de Cristo e de ser salva, então ela orou aceitando a Jesus. Depois, lá na Índia, a Prina pede para o ídolo para morrer, mas aí ela descobre que o ídolo não responde, porque ela sofria muito lá dentro do templo. E então ela consegue chegar na estrangeira, pegadora de crianças, a Amy Carmichael. Ela mostra aqui, ó, que colocaram pedra quente na mãozinha dela e ficou toda marcada, a cicatriz. A Amy dá a primeira boneca dela e ela sorri. E Amy explica que Deus quer salvar a Prina, que Deus a ama. Por isso, ó, deixa eu voltar aqui. Olha aqui o formato de coração, porque Deus nos ama. E agora nós vamos entrar na nossa outra parte da história. Olha aqui, essa mocinha aqui mais nova é a Amy. E ela tá aqui, ó, ajudando uma senhora. Eu vou contar um pouquinho da infância dela. Era um dia muito frio lá na Irlanda, que era onde a Amy morava quando ela era criança e jovem com a família dela. Era um dia assim chuvoso. A família dela estava voltando da igreja. Era um domingo, eles estavam voltando da igreja junto com algumas outras pessoas, voltavam a pé. Ela estava com casaco, capa de chuva. De repente, do outro lado da rua, ela viu uma senhora com uma roupa assim muito pobre, carregando uma sacola pesada com uma certa dificuldade. A história fala que essa senhora era bem magrinha. E aí a Amy continuou andando com a família dela, mas alguma coisa tocou no coração dela e ela resolveu ir lá ajudar essa senhora. Ela ajudou a senhora a carregar essa sacola bem pesada. Quando ela fez isso, as outras pessoas que estavam em volta dela começaram a fazer cara feia para Amy. As pessoas que estavam voltando da igreja começaram a fazer uma cara feia para Amy e acharam que ela estava errada,
como assim? Ela ia ajudar essa senhora que estava ali mal vestida, suja. E essa senhora, onde que estava que não estava na igreja? Por que ela não tinha ido na igreja no domingo? Então, por isso que eles não acharam legal a Amy ajudar essa senhora. Mas a Amy lembrou de um versículo que ela havia memorizado na igreja. Olha aqui, tá lá em 1 Coríntios 3:13. 1 Coríntios 3:13. 1 Coríntios é Novo Testamento. E fala assim, ó, que a obra de cada um será revelada pelo fogo, e o próprio fogo o provará. Ela entendeu assim, o que isso quer dizer? Ela entendeu que não importa o que os outros falam ou o que os outros pensam de nós, mas importa o que Deus, o nosso Pai, Senhor e Salvador, se importa, o que Ele pensa do que eu estou fazendo, mesmo quando ninguém vê ou quando alguém está vendo, só me importa o que Deus pensa sobre mim. Por isso, temos aqui a imagem, ó, de um círculo. Vocês conseguem, eu vou mostrar um círculo para vocês, vocês conseguem me dizer aonde começa esse círculo? Mas olhem bem, crianças, aonde que ele começa? Olha aqui para mim. Aonde ele termina? Não dá para saber, não é verdade? O círculo nos faz lembrar de Deus, porque Deus sempre existiu e sempre existirá. E também porque não tem início e nem fim, quer dizer que só as coisas boas é que importam para Deus. E era isso que a Amy queria fazer, coisas boas que ficassem para sempre, eternamente, que nunca acabasse, tá vendo? Que fossem eternas. Porque o que importava para Amy era o que Deus pensava a respeito dela. Naquele momento, ela teve certeza que ela precisava ajudar aquela senhora, porque Deus se importava com isso. E desde então a Amy sempre ajudou, levando sopa para as pessoas pobres. Ela gostava de visitar e conversar com pessoas doentes. Ela sabia que Jesus estava observando ela e que isso era importante, que isso ia ficar eternamente, ó, não tem fim, não tem começo, é eterno, Deus é eterno. Ela sabia que isso era importante para Deus, por isso ela queria fazer sempre coisas boas. Muitos anos mais tarde, quando ela já estava lá na Índia, então a tia sempre vai falar de alguma coisa na infância que marcou a vida da Amy, e aí ela lembra disso lá quando ela era missionária já na Índia. Quando ela já era adulta, ela começou a falar muito do amor de Deus para as pessoas, então todos os dias à noite a Amy saía para dar como se fosse um estudo bíblico, contando do amor de Cristo para essas pessoas. E quando ela voltava dos cultos, ela chegava em casa toda suada, cansada, porque na Índia era muito calor, que a tia falou, não é verdade? E quando ela chegava na casa dela, quem que vinha correndo para abraçar a Amy? Era a Prina, crianças. Abraçava, beijava a Amy, ficava esperando toda feliz. Mas eu falei que ela já tinha pego a Prina que veio do templo. E as outras crianças? Tinha passado, ó, 3 anos e a Amy não conseguiu resgatar mais nenhuma criança do templo. Ela tentava todos os dias descobrir alguma pista de alguma criança que ia para o templo ou por que eles iam para lá. E quando ela estava perto de descobrir alguma coisa, tudo ia por água abaixo. E ela não conseguia descobrir, não conseguia resgatar mais nenhuma criança do templo. Daí um dia ela precisou sair e ela saiu disfarçada. Lembra como eu falei que ela se disfarçava? Ela pegava um traje como dos indianos e colocava assim, ó, na cabeça, para vocês terem uma ideia, assim, cobria bem o rosto, para ficar quase que só os olhos de fora. E o que ela pegava e passava na pele? Pó de café. Ela ia passando, eu acho que ela passava um pouquinho de água ou creme, até dar um tom bem parecido com... Eu acho que daí vocês não vão conseguir enxergar, mas façam um teste aí em casa. Pega um pouquinho de pó de café e vão testando. E ela fazia isso para se disfarçar. Ela saiu num dia e teve que dormir fora de casa. Ela ficou numa hospedaria. Quando era à tardinha já,
Essas pessoas indianas se reuniram todas, sentaram no chão e acenderam uma lamparina. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Uma lamparina, para quem não sabe o que é. Tá vendo? É quase igual uma vela, serve para ajudar a ter mais luz no ambiente. E aí eles começaram a conversar e a Amy ficou assim num canto, meio longe, só ouvindo aquela conversa. Ela viu que tinha um homem cheio de colar. Ele fazia colar para os ídolos, crianças. E aí ele começou com um papo assim, ó. Sabe, quando uma mãe morre, às vezes o pai, para não ter que cuidar da criança, ela pega e vende a criança para o templo. O coração da Amy deu um disparo. Ela falou, eu tenho uma pista agora, eu já sei. Eu preciso ficar muito atenta, porque se por um acaso alguma mãe, infelizmente, vier a morrer, eu sei que eu preciso ir nessa casa, resgatar essa criança antes que ela seja vendida. E aquilo ali ela começou a pensar, ela falou, puxa vida, agora eu já sei como que essas crianças vão parar no templo. Então a Amy já havia descoberto um motivo que as crianças eram vendidas ao templo. Num outro dia, Amy e uma amiga missionária dela precisou dormir num estábulo, que é o lugar onde ficam as vacas. E ali a parede era de barro e dava para ouvir tudo o que estava acontecendo na casa ao lado, que também era a parede de barro, era uma parede muito fina, e ela ouviu uma briga do pai com a mãe, tinha criança chorando, e ela começou a ouvir aquela conversa, porque não tinha outro jeito, ela estava do lado da casa, e ela entendeu que eles estavam brigando porque eles não tinham comida, eles estavam passando fome, então eles queriam vender aquela criança para o templo para ter um dinheiro. Ela entendeu o segundo motivo, quando não tinham dinheiro em casa, vendiam uma criança. Para alcançar algumas bênçãos dos deuses, vendiam uma criança. Eles ofereciam também a filha mais velha para esses ídolos, para esses deuses. Se alguma criança ficasse doente, para ela alcançar a cura, eles ofereciam para esses deuses. E quando ofereciam, era levada para esse templo, a criança ficava lá e nunca mais voltava a morar com o pai ou com a mãe. Então a Amy resolveu fazer uma carta, várias cartas na verdade, e mandar para vários crentes de vários países do mundo. E quando esses crentes recebiam as cartas, eles falavam, Amy, olha, é muito difícil esse trabalho com as crianças, para com isso e vai trabalhar com os adultos. Alguns até questionaram ela, nossa Amy, mas será que isso é verdade? Você não está exagerando? Criança ser vendida para templo ou ser levada presa para um templo? Não, isso não pode ser verdade. Mas a Amy não se importava para o que os outros pensavam dela ou falavam, porque para ela só importava o que Deus pensava sobre ela, sobre o que é eterno. E a Amy lembrou assim, ó, de Mateus 18:14, lá no Novo Testamento, que está escrito assim, ó, porque não é da vontade de Deus que nenhum destes pequeninos se perca. Quer dizer que Deus quer que todas as crianças vão morar com Ele no céu. E aí ela pensou mais uma coisa, eu sei que a alma dessas crianças é eterna. Isso quer dizer que eles precisam da vida eterna e morar com Cristo no céu um dia. Então a Amy só queria fazer a vontade de Deus, o que os outros pensavam, para ela não importava. E aí algumas crianças que eram bem pobres começaram a vir morar com a Amy. Várias crianças de rua começaram a vir. E dentre essas crianças veio uma menininha de 4 aninhos lá do templo. Ela foi a segunda, a primeira foi a Prina. Depois de um tempo também, a Amy soube que um pai ia vender uma menininha por 100 rúpias. 100 rúpias lá na Índia é bastante dinheiro, mas pra gente aqui equivale a mais ou menos R$ 7,60. E aí quando ela soube disso, a Amy foi para casa e orou e falou assim, Senhor, eu preciso de uma resposta sua. Será que é certo comprar crianças para o Senhor? Para eu resgatar essas crianças do templo? É certo, Senhor. E agora? E aí ela falou assim, Senhor, eu vou comprar essa menininha. Eu vou correr e vou fazer negócio antes dessa criança ser vendida para o templo. Mas eu preciso que o Senhor me devolva exatamente essas 100 rúpias. Mas ela não contou para ninguém. Ela só falou para Deus. E aí ela foi lá, comprou essa menininha
Olha aqui, a Amy mostrando, entregando o dinheiro para o pai da menina e o pai da menina entregou a menina para ela. Olha só que dó. Depois de 10 dias, a Amy recebeu uma carta de uma missionária e veio um cheque dentro. Nesse cheque tinha o valor de 100 rúpias. Era Deus confirmando para Amy que essa era a vontade dele. Esse era o plano de Deus para Amy, que ela resgatasse mesmo essas crianças lá do templo. Ali a Amy entendeu que Deus estava com ela, do lado dela, para comprar essas crianças para Cristo. Então a Amy não descansou mais. Quando ela sabia que uma criança ia ser vendida, ela corria, orava, pedia a direção de Deus e se antecipava na venda e comprava essa criança. Teve um dia que ela comprou uma bebezinha de 13 dias. Crianças, pense, o pai ia vender um bebê de 13 dias. Mas a Amy correu e comprou esse bebê para ensinar do amor de Cristo, para cuidar desse bebê, para amar esse bebê. Logo, a casa da Amy já estavam com 16 crianças. Começou com a prima e foi chegando crianças, a menininha de 4 anos, o bebê, e já tinha 16. Imagine uma casa com 16 crianças, a loucura que não era. Então, ela precisava de uma casa maior. Eles compraram uma casa num lugar chamado Dohnavur. Era um lugar que ninguém queria, era um lugar seco, não parecia bom. Mas até nisso, Deus estava cuidando da Amy e das crianças. Quando eles chegaram lá, descobriram que tinha fontes de água subterrânea. Então, viram um lugar maravilhoso, com água potável para essas crianças beberem, para limpar a casa, para dar banho nas crianças. Como Deus é bom, não é verdade? Começaram a vir crianças maiores, jovens começaram a ouvir sobre Dohnavur e a Amy que cuidava dessas crianças, e mais crianças foram indo para a casa da Amy. Entre esses jovens estava uma moça de 16 anos chamada Joia, diferente porque é um nome indiano. O nome dela era Joia de Vitória e ela fazia muitas oferendas a esses ídolos. Ela achava que ela era pecadora, que ela fazia coisas erradas e ela pedia muito para que esses ídolos perdoassem ela, que limpasse ela desses pecados. Mas ela sentia que eles não estavam ouvindo ela, que nada mudava. Aí um dia a Joia ganhou uma Bíblia de presente e começou a ler, estava em indiano. E aí ela leu lá em Romanos, também aqui ó, Novo Testamento, se vocês estiverem com a Bíblia aí, podem abrir e acompanhar comigo. Lá em Romanos 5:8, que diz assim, ó: Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós. Como que Deus mostra o seu amor? Quando ele entregou Jesus para morrer em nosso lugar, mesmo a gente sendo pecador. Quando a Joia ouviu aquilo, ela começou a chorar, as lágrimas escorriam e ela disse: Cristo me ama. A Bíblia está dizendo que Cristo me ama. E se Ele me ama tanto assim, a ponto de ter morrido por mim? Eu quero esse Jesus. Sim, eu quero esse Jesus. E ela fechou os olhos naquele momento e ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E ela continuou lendo a palavra de Deus e entendendo cada dia mais que ela precisava de Jesus. O plano dela era continuar lendo a Bíblia e aprendendo mais de Cristo, mas ela também queria continuar servindo aos ídolos, porque se a família dela descobrisse que ela servia a Deus, lá na Índia, seria expulso de casa, seria uma vergonha, talvez os pais até batessem nela. E aí ela continuou adorando os ídolos, mas ela continuou lendo na Bíblia e ela viu que ela não podia fazer isso, que não está certo. Ela não pode servir a Deus e servir também aos ídolos. Então, ela resolveu num dia acordar bem cedo, pegou as coisas dela, pegou a Bíblia, deixou uma carta para os pais que ela estava indo embora, porque agora ela era cristã, porque ela era serva do Deus Altíssimo, e por isso ela estava indo embora, morar lá em Dohnavur com a Amy Carmichael. Era bem perto da casa, era um pouco perto da casa dela, era na cidade vizinha. Ela teve também que atravessar um lago. Ela foi nadando, quando dava ela andava, mas a maior parte ela foi nadando para chegar lá e aprender mais de Deus. E aí, um pouco depois dela chegar nesse lugar,
quem que chegou atrás da joia de Vitória. Vou mostrar a joia de Vitória para vocês, que eu ainda não mostrei. Peraí, vou mostrar ela aqui. Olha ela, lendo a palavra de Deus, estão vendo? Aprendendo mais sobre Jesus. E aí, quando ela chegou lá em Dona Vu, um pouco depois, quem que chega atrás dela? Exatamente, a família de Joia. O que eles queriam? Eles queriam levar ela embora com eles. Eles não aceitavam que ela era cristã. Eles não queriam isso para ela. Ela devia continuar servindo os ídolos, era o que eles diziam. Mas a Joia entendeu a verdade e ela não queria voltar com a família dela. E as leis da Índia diz que uma pessoa de 16 anos já pode escolher o que ela quer. Então ela declarou para a família dela que agora ela pertencia a Jesus e que ela não ia voltar com eles, porque ela ia fazer a obra de Deus. Nessa época aqui que a Joia chegou lá na casa da Amy, ela chegou a escrever um livro contando das coisas que aconteciam na Índia, mas muitas pessoas não acreditavam. Enquanto todas essas coisas aconteciam, iam chegando mais crianças na casa da Amy e ela ia tentando resgatar mais crianças do templo, ela recebeu uma carta do padrasto dela lá na Irlanda, dizendo que ele estava muito doente e que o último desejo dele era vê-la. A Amy queria muito ver ele, ela amava muito ele. Enquanto isso, lá na Índia, ela ia recebendo várias cartas de vários lugares da Índia para que ela fosse pregar. A Amy levava muito jeito para falar da palavra de Deus em público. Ela chegou a falar para mais de 20.000 pessoas. Mas ela sabia mesmo que o mais importante era o trabalho que Deus tinha colocado nas mãos dela. E ela aprendeu a dizer não para tudo aquilo que desviava ela do propósito de Deus, tudo aquilo que tirava ela do caminho que Deus tinha planejado para ela. Então ela começou a dizer não para algumas dessas pregações que eram mais distantes, porque ela tinha medo de deixar as crianças dela por muito tempo lá na casa, embora ela tinha uma pessoa que ajudava ela, uma senhora que ajudava ela com essas crianças, mas ela tinha medo de sair dali e alguma pessoa ir lá tentar fazer alguma coisa e pegar essas crianças de volta. E foi aí que também ela disse não para o padrasto dela. Ela disse que não sairia da Índia nunca mais, porque ela não podia se ausentar dali e deixar as crianças dela correndo perigo. Então a Amy se lembrou novamente que só as coisas eternas que são importantes para Deus. E a Amy ficou por 56 anos na Índia, até ela morrer. Mas ela continuou tentando resgatar outras crianças. E a gente já viu que ela conseguiu, não é verdade? Ela vem conseguindo resgatar várias crianças. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Para Amy, o que mais importava era o que Deus pensava sobre ela. E para vocês, crianças? Vocês se importam com o que os outros pensam de vocês? Ou vocês só se importam com o que Deus tem para vocês? O que Deus pensa a respeito de vocês? Os amigos de vocês sabem que vocês são servos de Deus? Ou vocês têm vergonha de contar? A Joia não teve medo. Ela foi e contou para todo mundo que agora ela servia ao Deus verdadeiro. E eu desafio a vocês a fazerem isso, a pedirem a direção de Deus na vida de vocês, pedir para que Ele revele o plano dele para vocês e que vocês não tenham vergonha de declarar que nós servimos o Deus Todo-Poderoso e verdadeiro. E para a semana que vem, a gente já sabe que vai chegar mais crianças, mas o formato do nosso desenho vai ser de... quem sabe? Eu vou mostrar para vocês, mas só um pedacinho para vocês ficarem curiosos. Formato de boca. Formato de boca? Por que será um formato de boca? E essa parte da história eu amo ver como as coisas vão acontecer, mas se você ficou curioso, não perca a semana que vem, que você vai descobrir junto comigo o que vai acontecer. Um beijo, crianças, fiquem com Deus e não esqueçam de orar todos os dias pedindo para que Deus revele o plano de Deus para vocês, ok? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque nós vemos aqui como o Senhor cuidou da Amy e dessas crianças. E sabemos que o Senhor ainda cuida sim de nós.
porque a tua palavra diz que o Senhor se importa com cada um dos pequeninos, que o Senhor nos ama e por isso o Senhor entregou o teu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. E nós só podemos entregar o nosso amor para ti e as nossas vidas para te servir. Nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos e queremos fazer a tua obra e a tua vontade. E que o Senhor esteja despertando cada criança nesta semana, ó Pai, para que possa orar mais e pedir a tua direção para a vida deles e que o Senhor esteja revelando os teus planos. Que possamos realmente sentir o teu toque de vida várias vezes ao dia, que possamos ouvir a tua voz falando conosco, Senhor. Nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, crianças. Tchau, tchau.